Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1, os versículos 12 até o 17. Primeira Timóteo 1, 12 a 17, diz assim a palavra de Deus. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e fazermos uma oração pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Damos graças a Ti pela Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui para estudarmos a Tua palavra, Senhor, louvar o Teu nome, entoar louvores a Ti, Senhor, e Te adorar. Pai, agora prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes para recebermos a Tua palavra, para compreendermos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que ela seja guardada nos nossos corações e nós possamos levá-la, Senhor, para as nossas vidas, possamos viver conforme a Tua vontade, Senhor, que nós te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então, vamos hoje nesse texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, falar um pouco sobre o poder da graça para transformar o pior dos pecadores em um servo fiel. É sobre isso que fala o texto. E Paulo, essa carta ele escreveu para o seu discípulo Timóteo, que ele tinha deixado na igreja de Éfeso, com a missão, com a difícil missão de colocar aquela igreja em ordem, de organizar a igreja, combater os falsos mestres, pregar o verdadeiro evangelho. Então não era uma missão fácil que foi dada para Timóteo ali em Éfeso. E aí Paulo ele vai usar o próprio testemunho dele, vai usar a sua experiência de vida, a sua experiência de vivência no evangelho, de trabalho no evangelho, para encorajar Timóteo, para dar coragem a Timóteo, para motivar Timóteo nessa missão, a missão de continuar pregando o verdadeiro evangelho com fidelidade, e a missão e também de confiar na graça de Deus que transforma, que muda a vida do homem, que faz o pior dos pecadores ser transformado num servo fiel. Então Timóteo estava ali com essa missão e Paulo vai usar a sua experiência para motivar Timóteo, para encorajar Timóteo a fazer isso. E essa igreja não era uma das igrejas mais fáceis para lidar com ela. Essa era uma igreja que o próprio Paulo tinha passado ali aproximadamente 3 anos pregando, ensinando naquela igreja. A igreja desde o início já tinha uma liderança, já tinha presbíteros na sua liderança
ali, uma liderança formada, uma liderança que foi ensinada pelo próprio Paulo e que depois ele mesmo veio e alertou essa liderança sobre os perigos que definitivamente vieram a acontecer na igreja, e por isso Timóteo estava ali, né? Então, falsos mestres, lobos devoradores, como Paulo diz lá em Atos 20, tinham chegado até aquela igreja. Então, Timóteo tinha essa missão nas mãos, né? Timóteo é um jovem pastor, né? Um pastor que nós vemos pelo que Paulo fala nas cartas que escreve a ele, que era um pastor tímido, né? Que por muitas vezes estava temeroso de ter que lidar com as dificuldades do ministério, mas tinha sido encarregado de lidar com essa igreja, né? E aí Paulo usa o seu próprio testemunho para encorajar Timóteo, né? Para mostrar a Timóteo que não era nada de especial que ele tinha, né? Que não era a sua habilidade ou a sua inteligência, que não era porque Timóteo era mais especial do que os outros, mas era por causa da graça de Deus na vida dele, que ele iria conseguir levar adiante aquele ministério, que ele ia conseguir fazer a vontade de Deus diante daquela igreja. E aí, o próprio Paulo fala dele mesmo como uma pessoa que não era digna de ser obreiro do Senhor. Ele vai confessar que no seu zelo pela lei, no seu zelo pelo Senhor, no seu zelo pela tradição dos homens, a tradição dos judeus, ele tinha se tornado um fariseu legalista, um fariseu sem salvação, um homem cruel, um homem que tinha atentado até contra a própria igreja de Cristo. De fato, em Gálatas 1:14, ele vai dizer que ele, diante dos outros da mesma idade que ele era um dos mais zelosos pelas tradições dos seus pais, né? Então ele se destacava no seu zelo, e esse zelo fez com que ele se destacasse também na crueldade com que ele combatia a igreja de Cristo. Mas a despeito de todo esse passado de pecado, de rancor, de maldade, de crueldade e de busca por uma justiça própria, Deus decidiu salvar Paulo e decidiu, além de salvar Paulo, decidiu fazer dele um pregador do Evangelho de Cristo. Decidiu fazer dele um ministro do Evangelho de Cristo. E fazendo assim, ele queria fazer de Paulo um padrão, um modelo para todos aqueles que viriam a crer, como o próprio Paulo vai falar aqui no texto em que nós lemos. Então, Paulo vai mostrar para Timóteo, vai encorajar Timóteo com esse exemplo, mostrando que a graça de Deus, ela é eficaz para salvar até mesmo o pior dos pecadores e para transformá-lo em uma verdadeira testemunha do Evangelho de Cristo. É a graça de Deus que fez isso na vida de Paulo, foi a graça de Deus que fez isso na vida de Timóteo também, que levou Timóteo adiante no seu ministério, e é a graça de Deus que faz isso nas nossas vidas também. É a graça de Deus que nos conduz à salvação, é ela que nos atrai, é ela que nos traz para perto de Deus. E é ela que nos dirige conforme a vontade de Deus, é ela que nos ajuda no serviço na igreja, é ela que nos ajuda no serviço uns aos outros. Paulo mostra isso a Timóteo contando a sua própria história, relembrando a sua vida, relembrando os passos da graça de Deus na sua vida, né? Como ela chamou ele, como ela transformou ele, né? Como ela o fez crescer à semelhança de Cristo e como essa graça também transformou Paulo em um pregador do Evangelho. E ele vai fazer isso, nesse texto que nós lemos, falando de 3 fases da sua vida, 3 momentos onde ele podia perceber, onde ele podia ver a graça de Deus agindo na vida dele, né? E aí ele podia mostrar a Timóteo como a graça iria também agir na vida dele, como a graça iria agir no seu ministério, né? E nós também podemos nos beneficiar disso, nós podemos nos beneficiar dessa lição de Paulo a Timóteo e identificar a graça de Deus nas nossas vidas, a graça de Deus nos chamando, a graça de Deus nos convocando para a salvação, essa mesma graça nos ajudando nos nossos ministérios, essa mesma graça nos ajudando a servir na igreja, a servir os irmãos. E aí nós vamos ver como essa graça
ela agiu na vida de Paulo e tomar essa lição para as nossas próprias vidas. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele via a graça de Deus no seu ministério presente, no serviço que ele prestava à igreja, no serviço que ele prestava a Deus. Ele via a graça de Deus agindo, trabalhando na vida dele, ajudando a pregar o evangelho. Ele diz isso no versículo 12. Fala assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo vai ser grato a Deus, demonstrar gratidão a Deus. Ele diz para Timóteo: Timóteo, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Foi a obra de Deus na minha vida, foi a graça dEle na minha vida que me transformou e que me colocou no serviço do ministério hoje. Não é nada que tenha em mim mesmo, não foi nada que veio de mim mesmo. Não é porque eu sou mais esperto, não é porque eu sou melhor, mais inteligente do que os outros, mas é porque a graça de Deus, ela operou na minha vida. Ele vai mostrar gratidão pela sua salvação, pela sua capacitação, pela oportunidade de servir no ministério, pela oportunidade que Deus o deu de ser um ministro do Evangelho de Cristo. E ele dá graça por essas coisas, porque Timóteo poderia ver essa gratidão dele e poderia ser encorajado para servir também no seu ministério, para fazer o bom ministério que Deus tinha colocado nas suas mãos. Então, Paulo agradeceu a Deus por fortalecê-lo e por designá-lo para o ministério, por fazê-lo um ministro de Cristo. E ele vai mostrar isso para Timóteo, de maneira que Timóteo, olhando para o exemplo de Paulo, olhando para a graça de Deus na vida de Paulo, ele possa também ser encorajado e seguir em frente no seu ministério, né? Paulo vai dizer que não é por causa das suas aptidões, Timóteo, que você foi colocado onde você está. Eu não deixei você em Éfeso para servir a igreja por causa das suas aptidões, não é por causa do seu estudo, mas porque eu sei que a graça de Deus iria trabalhar na sua vida. E aí Paulo vai apresentar essa gratidão de 3 maneiras, né? Em 3 coisas que Deus fez na sua vida. Em primeiro lugar, porque Deus o tinha fortalecido. Ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. Então, próprio Deus havia fortalecido Paulo. O próprio Deus tinha capacitado Paulo para servir no ministério. Era Deus quem tinha colocado ele na posição que ele estava. Deus fortaleceu Paulo para isso. Isso nos deixa tranquilo, irmãos. Isso nos dá tranquilidade, porque quando nós olhamos para o exemplo de Paulo, nós vemos que Deus, Ele sempre vai nos habilitar para cumprir o seu mandamento nas nossas vidas, para cumprir o ministério que Ele colocou nas nossas mãos. É Cristo quem nos fortalece, é Deus quem nos habilita, é Deus quem nos dá habilidade, é Ele quem nos dá a oportunidade de servir. Né? Por causa da graça dEle que nós estamos onde estamos, e é Ele que nos habilita a servir. Ele nunca vai pedir que nós façamos alguma coisa, que nós hajamos de alguma maneira, que antes Ele não tenha nos dado a habilidade para fazer aquilo. Ele não vai nos tentar além das nossas forças, né? Ele diz que Ele nos dará também com a tentação o escape. Deus, na sua graça, Ele nos habilita para servir no ministério. E nós temos que reconhecer, como Paulo também reconhecia, que nada disso vem de nós, mas é Deus trabalhando nas nossas vidas. Em 2 Coríntios 3 e 5, Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo entendia isso. Ele tinha habilidades suficientes para o evangelho, ele tinha habilidades suficientes para o ministério, porque Deus o tinha habilitado para isso. A suficiência que Paulo tinha vinha de Deus. Era a graça de Deus agindo na vida de Paulo. Então, qualquer coisa que o crente faz, ele faz pela graça de Deus. Em outro lugar, Paulo diz:
pela graça de Deus, eu sou o que sou. Né? É a graça de Deus. É a graça de Deus nas nossas vidas. É pela graça que nós somos o que somos. É pela graça que nós fomos salvos. É pela graça que nós fomos habilitados para o Evangelho. É pela graça que nós podemos servir ao Evangelho. É pela graça de Deus que nós podemos servir uns aos outros. Não vem de nós mesmos isso. Não parte de nós mesmos isso. Nós, por nós mesmos, não gostamos de servir as pessoas. Nós não gostamos de sermos servos dos outros. A nossa natureza pede que nós sejamos servidos. Essa é a nossa natureza. É assim que nós gostamos de viver, sendo servido pelos outros. Mas, pela graça de Deus, somos o que somos. Então, é a graça de Deus agindo na vida do crente. Isso não quer dizer que nós somos passivos, que nós não temos responsabilidade nenhuma nesse ministério. Não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, dizendo, Deus, pela sua graça, vai fazer todas as coisas, então eu não preciso fazer nada. Não é isso que nós devemos pensar, não é isso que a palavra de Deus, não é assim que a palavra de Deus nos ensina a pensar e a agir. Ao invés disso, nós devemos ativamente preparar a nossa mente, nosso coração, nossas habilidades, os nossos dons e os nossos talentos para servir na obra de Deus, para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos na vida uns dos outros, para vivermos como igreja, servindo uns aos outros através do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Em segundo lugar, Paulo agradece a Deus também porque Deus tinha considerado Paulo fiel. Deus considerou Paulo fiel para o ministério. Então Paulo não tinha nele mesmo e nem fazia nada por ele mesmo para ser considerado fiel. Pelo contrário, mas adiante nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a vida dele. Qual era o procedimento de Paulo, como Paulo vivia. E nada do que Paulo fazia tornava ele digno do Evangelho. Nem tornava ele digno de ser ministro do Evangelho, de pregar o Evangelho. Mas Deus, na sua graça, considerou Paulo fiel. Deus considerou Paulo fiel. E por que Deus considerou Paulo fiel? É porque o requerimento básico para aqueles que servem a Deus é que eles sejam considerados fiéis, é que eles sejam fiéis no seu ministério. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 1, ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, importa que todas as pessoas nos vejam como dispenseiros dos mistérios de Cristo. O que importa é que as pessoas olhem para nós e vejam em nós aqueles que carregam o ministério, que carregam os mistérios de Cristo, que podem pregar o Evangelho, que podem falar do mistério de Cristo para as pessoas, do mistério da salvação de Cristo para as pessoas. E para que nós sejamos essas pessoas que carregam os mistérios de Cristo, o que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis. Ele não requer que nós sejamos fortes, inteligentes. Ele não requer que nós sejamos ricos. Não requer que nós sejamos melhores do que os outros. O que Ele requer é que nós sejamos fiéis. Esse é o requerimento de Cristo para aqueles que se tornam dispenseiros dos seus mistérios, dispenseiros da graça de Deus para esse mundo sem a graça. E era necessário que Paulo, para cumprir esse ministério, ele fosse fiel.
Mas Paulo, dele mesmo, não tinha fidelidade, não era fiel. E aí Deus demonstra mais uma vez a graça dele na vida de Paulo, considerando Paulo fiel, considerando Paulo, que era infiel, como fiel. E assim ele tem feito conosco também. Nós não somos fiéis. Nós não temos a natureza para sermos fiéis. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos considera fiéis. Ele nos separa para o seu ministério. Ele nos separa para sermos pregadores do seu evangelho, dispenseiros das bênçãos de Deus. Então, o Senhor que não considera somente as habilidades, a inteligência, a força, mas Ele considera muito mais a nossa disponibilidade e a nossa fidelidade em servi-lo no evangelho. Ele, esse Deus que considera e que requer fidelidade, Ele nos habilitará. Ele nos habilitará para sermos fiéis e para sermos pregadores, para sermos dispenseiros dos mistérios de Cristo, pregadores desse evangelho. Porque aquele que é fiel é esse que faz a vontade do seu Senhor, né? Mesmo contra a sua própria vontade, mesmo contra os seus próprios desejos, mesmo contra os seus pensamentos maus, mesmo contra a sua vontade corrompida, aquele que é fiel, ele será fiel em fazer a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus chama aqueles que são fiéis, e é por isso que Ele habilita aquele que Ele chama para serem fiéis, porque Ele requer pessoas fiéis que possam fazer a sua obra, que possam pregar o seu evangelho, que possam levar a mensagem de salvação para o mundo. Em terceiro lugar, Paulo era grato a Deus, Paulo dava graças a Deus, porque Cristo o tinha designado para o ministério. Mesmo diante de toda a maldade, fanatismo de Paulo, mesmo diante da dificuldade das pessoas em acreditarem em Paulo, mesmo diante da falta de habilidade de Paulo, Deus o designou para o ministério. Pela sua graça, Deus designou Paulo para o ministério. Deus constituiu ele como ministro do evangelho. Deus chamou ele para pregar o seu evangelho. E Paulo agradece a Deus diante de Timóteo, para que Timóteo visse o exemplo dele, para que Timóteo visse a graça de Deus agindo na vida do próprio Paulo e pudesse ser encorajado e pudesse servir a Deus na graça de Cristo que estava disponível a ele. Então Paulo, através da sua gratidão a Deus, pelo que Deus tinha feito na vida dele através da sua graça, ele estava encorajando Timóteo a servir de maneira fiel. Encorajando Timóteo a servir, mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante de toda a oposição que Timóteo estava enfrentando ali na igreja de Éfeso, ele deveria crer e ser encorajado pela graça de Deus, que agiu na vida de Paulo e que também agiria na vida de Timóteo, e que hoje essa mesma graça age também nas nossas vidas. Essa mesma graça, ela está disponível para as nossas vidas hoje, para nós servirmos a Deus como Ele deseja que nós sirvamos. Então não é porque nós somos bons, então não é porque nós somos especiais, não é porque nós temos um ministério especial, mas é porque Cristo, na sua graça, nos escolheu para sermos dispenseiros da sua graça, sermos dispenseiros dos seus mistérios, dispenseiros do seu evangelho. E aí Paulo conseguia ver a graça de Deus no seu ministério presente, enquanto ele pregava o evangelho. Mas não era só aí, ele também conseguia, olhando para trás, no seu passado, quando ele via a sua vida atrás, ele também conseguia ver a graça de Deus agindo na sua vida. Mesmo no seu passado, Paulo podia ver a obra da graça de Deus na sua vida, transformando ele, atraindo ele, convertendo ele de perseguidor da igreja para servo de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Cristo. E ele vai falar de
duas fases da sua vida, do seu passado, da sua vida passada. Ele vai falar tanto da sua vida antes de conhecer a Cristo, antes de ser salvo, como da sua vida após conhecer a Cristo, né, depois de ser salvo. Ele vai usar essas duas fases da sua vida para ilustrar a graça de Deus na vida dele, para que Timóteo pudesse ver, através da comparação desses dois períodos da sua vida, como a graça de Deus agiu na sua vida. Então, em primeiro lugar, ele fala de como Deus agiu na sua vida, mesmo antes dele, com graça na sua vida, mesmo antes dele ter se convertido. Né? Como a sua vida antes da conversão poderia glorificar a Deus através dessa comparação, né? Dessa transformação que havia acontecido na vida dele. Quando as pessoas olhavam para Paulo, né, e viam ele como perseguidor da igreja, como uma pessoa cruel, como um religioso fanático, e depois olhavam para Paulo, tendo sido convertido por Cristo, e aí eles poderiam glorificar a Deus por causa da graça de Deus na vida de Paulo. E aí quando ele começa a falar, ele foca principalmente nos pecados que ele cometia contra a igreja de Cristo. Quando ele era perseguidor da igreja. Ele vai falar isso nos versículos 13 e 14. Ele diz: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Então, em seu zelo pela lei de Deus, em seu zelo pelas tradições dos seus ancestrais, pelas tradições do judaísmo, ele tinha crido firmemente que ele estava servindo a Deus ao perseguir a igreja, ao prender os cristãos, a arrastar eles das suas casas e colocar eles em prisões. Então, Paulo achava que ele devia merecer a bênção de Deus na sua vida, a salvação de Deus na sua vida. E ele, com todas as suas forças, ele lutava para alcançar essa salvação. Ele lutava para merecer diante de Deus essa salvação. Então, o grande obstáculo para a salvação de Paulo, para a regeneração de Paulo, não era um pecado moral grande que ele tinha na sua vida. Não era um grande escândalo que tinha na sua vida, mas era uma justiça própria, era um orgulho próprio que ele tinha, o orgulho que fazia ele tentar ganhar a salvação de Deus. Ele tentava conquistar a salvação de Deus pelos seus próprios méritos, pela sua força, né, pelas suas obras, pelo que ele podia fazer para Deus. Ele achava que enquanto ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele estava servindo a Deus. E com todo o seu zelo e fanatismo religioso, ele fazia isso de maneira cruel, de maneira perversa, de maneira contundente na vida daqueles primeiros cristãos. Então Paulo achava que ele estava seguindo pelo caminho de Deus. Ele pensava que ele estava sendo bom aos olhos de Deus. Ele era uma pessoa digna de salvação diante de Deus. E será que algumas vezes nós também não temos pensado isso, irmãos? Será que algumas vezes nós não temos olhado para as nossas vidas e nós pensamos: eu venho para a igreja todos os domingos, eu ajudo os irmãos, eu contribuo com os meus recursos, né, eu leio a Bíblia, eu acho que eu sou uma pessoa boa diante de Deus, eu não sou tão ruim assim. Né? Quando eu meço pela média das pessoas, eu fico até um pouquinho acima. Né? Eu sou uma pessoa boa aos meus próprios olhos. Era o que Paulo pensava. Mas o que ele via como certo, o que ele via como bom, quando ele se via como bem, esse caminho que ele estava seguindo estava levando ele para a morte, estava guiando ele para o inferno, como diz lá em Provérbios 14. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse era o caminho que Paulo estava seguindo. Esse era o caminho que ele seguia como perseguidor da igreja. E Paulo vai falar, quando vai falar do seu passado de
perseguição à igreja, o seu passado antes de conhecer a Cristo, ele vai falar de uma forma triplamente negativa. Ele diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Então ele era blasfemo, né, que essa é uma junção de duas palavras que significam discurso estúpido ou discurso ofensivo. Então Paulo, quando ele olha para trás, vê o passado dele como perseguidor, ele se vê como alguém que blasfemava de Deus, blasfemava da igreja, alguém que falava mal, falava de forma ofensiva a Deus e à igreja. Quando ele fazia isso, ele não conseguia perceber, ele achava que estava servindo a Deus. Mas agora, depois da graça de Deus alcançada na sua vida, ele olha para trás e se vê como blasfemo, como aquela pessoa que ofendia a Deus. Em segundo lugar, Paulo ele era perseguidor. Ele perseguia a igreja de Deus. A palavra de Deus diz que ele encerrava os crentes na prisão. E ele tinha... Paulo era um tipo de perseguidor tão cruel que ele exercia um assédio tanto psicológico como físico nas pessoas. Quando ele chega lá em Samaria, depois de ter visto Jesus no caminho, e está cego, então Deus manda que Ananias vá até Paulo, para que Ananias pregue o evangelho para Paulo. E aí Ananias tenta argumentar com Deus, diz assim: Senhor, mas esse aí é aquele que perseguia os nossos irmãos em Jerusalém, que colocava eles na cadeia, e foi para isso que ele veio aqui para Samaria. Ele veio para prender os irmãos, veio para colocar eles na cadeia. Então a gente consegue perceber que os cristãos ali de Jerusalém, ali de Samaria, eles já se sentiam sobressaltados, porque Paulo estava chegando em Samaria. Eles já estavam se sentindo oprimidos com a chegada de Paulo ali. O medo já tinha tomado conta deles. Então Paulo exercia esse assédio psicológico, além também do assédio físico. A Bíblia fala que ele arrastava as pessoas de dentro das suas casas e levava eles para a prisão. Isso não era feito de maneira delicada, isso não era feito de maneira educada. Mas Paulo, ele usava a força para tirar essas pessoas e conduzir elas para a prisão. Em terceiro lugar, ele era insolente, ou violento, confirmando aqui o que ele disse nos anteriores. Ele era blasfemo, perseguidor, e ele era insolente. Essa palavra também poderia ser traduzida como violento ou como briguento. Paulo era aquele religioso briguento, aquele que se dava para a violência, aquele que se colocava para exercer a violência em nome da religião. A gente vê que ele mesmo pede aos principais sacerdotes que dê a ele autorização para ir até Samaria e lá prender também os cristãos que estavam em Samaria. Então essa era a visão que Paulo tinha dele mesmo. E apesar de ele dele até se envergonhar de ter sido assim, mas ele não deixava de falar de como ele tinha sido. Ele não escondia o seu passado, porque ele entendia que ao mostrar para Timóteo como ele tinha sido, ao mostrar aos crentes como ele tinha sido, ele dava glória a Deus, ele trazia glória à graça de Deus. Ele trazia glória para a graça de Deus, porque as pessoas poderiam ver aquilo que Paulo era e aquilo que Paulo se tornou por causa da graça de Deus na vida dele. Então Paulo falou da sua vida antes de Cristo e depois ele vai falar da sua vida depois de ter conhecido a Cristo. Ele diz: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, quando Paulo vai escrever essa carta para Timóteo, ele usa uma conjunção aqui para estabelecer esse contraste entre quem ele era e quem ele se tornou depois de conhecer a Cristo. Em português, a gente chama essa conjunção
de conjunção adversativa, né? Tem ali um mais. Mas no grego, essa conjunção ela não vai fazer apenas um contraste entre o que veio antes e aquilo que veio depois. Ela é mais forte do que isso, ela fala algo mais do que isso. Ela é uma correção de expectativa. Né? Ela corrige uma expectativa que vem sendo construída com aquilo que vem sido falado antes, que tem sido falado antes. Então, quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo era blasfemo, perseguidor e insolente. E a perspectiva que cria em nós é de que uma pessoa blasfema, perseguidora e insolente deveria ser uma pessoa punida por Deus, deveria ser uma pessoa que seria condenada ao inferno, deveria ser uma pessoa que teria a maldição de Deus sobre ela. Essa é a expectativa que nós temos quando nós lemos sobre a vida de Paulo antes da conversão. Mas ele usa essa conjunção que vai corrigir essa expectativa. Então, embora ele tenha sido blasfemo, insolente e perseguidor, Cristo deu graça a Paulo. Cristo teve misericórdia de Paulo. E não só salvou Paulo, não só chamou Paulo para a salvação, como ele também transformou Paulo em um pregador do Evangelho. Então, diante de toda a maldade, diante de todos os pecados de Paulo, a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus foi mais forte do que os pecados de Paulo. E aí transformou a vida de Paulo, de perseguidor, a servo fiel de Jesus Cristo. E ele vai mostrar também esse contraste, esse grande contraste que tem entre o Paulo, perseguidor da igreja, o Paulo antes de Cristo, e o Paulo, depois que foi salvo por Cristo, né? Depois que conheceu a graça de Deus na sua vida. Então as pessoas olhavam para Paulo e tinham dificuldade até de acreditar. É esse aí o perseguidor da igreja? E a Bíblia diz que as pessoas davam glória a Deus, porque lembravam dele como perseguidor e diziam, olha, aquele que perseguia a igreja, hoje ele prega a fé que ele tentava destruir. Então houve essa grande mudança que era perceptível para todas as pessoas. E nós, irmãos, será que nós também podemos dizer que há uma grande diferença, há uma grande mudança? Será que as pessoas olham para nós e podem ver essa mudança, podem ver a graça de Deus agindo nas nossas vidas? Será que quando alguém que lhe conheceu há muito tempo atrás, lhe vê hoje, conversa com você, vê como você lidar nas suas relações, ela pode olhar e dizer, olha, rapaz, eu conheci o Júnior, ele era assim, ele fazia isso, mas ele é uma pessoa completamente diferente. Ou será que as pessoas lhe olham e dizem, não tem, eu conheço ele desde pequeno, ele sempre foi desse jeito. Às vezes até na tentativa de lhe fazer um elogio, né? As pessoas vão dizer, não, ele sempre foi uma pessoa boa. Não caiam nessa, irmãos, isso não é um elogio, né? Isso é uma ofensa, porque a graça de Deus, quando ela entra na vida do homem, ela transforma a vida do homem. Nós não podemos mais permanecer do jeito que nós éramos. Assim como Paulo deixou, foi transformado radicalmente de perseguidor da igreja para servo de Cristo, nós também, pela graça de Deus, somos transformados daqueles que estavam longe de Deus, daqueles que não procuravam a Deus, daqueles que não queriam nada com Deus, para aqueles que agora servem a Deus e se regozijam em glorificar a esse Deus. E aí ele vai falar de dois aspectos dessa salvação que veio sobre ele, né? Então Paulo falou da sua vida antes de Cristo, falou como Cristo o alcançou e fala de dois aspectos da salvação que alcançam a todos nós, né? Que nós podemos aplicar a todos nós, a vida de cada um de nós que encontrou a salvação em Cristo Jesus. Primeiro ele diz que ele obteve misericórdia. Então, Paulo, ele obteve misericórdia. Literalmente, Deus teve misericórdia de Paulo. Então, o Senhor reteve o juízo que estava sendo colocado sobre Paulo. Paulo merecia ser condenado, merecia ser separado de Deus, merecia
ir para o inferno e lá passar toda a eternidade pagando pelos pecados que ele havia cometido. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus tendo misericórdia de Paulo, ele reteve esse juízo, ele não deu aquilo que Paulo merecia. Esse é o primeiro aspecto da salvação. Ele reteve o juízo sobre a vida de Paulo. Em segundo lugar, ele recebeu graça. E aí Paulo vai reconhecer que a graça de Deus, ela foi mais do que abundante em seu favor. A graça de Deus foi quem transformou Paulo. Foi quem deu realmente vida a Paulo. Foi a graça de Deus que chamou ele para perto de Cristo. Então Paulo não estava procurando a Cristo, né? Paulo, como nenhum de nós, estava procurando ter um relacionamento com Cristo. Assim como nós, ele também não esperava obedecer a Deus. Ele não queria se colocar diante de Deus para servi-lo e obedecê-lo e fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, Paulo estava tentando destruir aqueles que faziam assim. Mas pela graça de Deus, ele recebeu aquilo que ele não merecia. Assim como na misericórdia, Deus reteve aquilo que Paulo merecia receber, castigo, juízo e uma eternidade no inferno. Na graça, Deus deu a Paulo aquilo que ele não merecia receber. Deus deu a Paulo a graça de ser salvo, de ter um relacionamento com Cristo, de servir a Cristo, de ser dispenseiro dos mistérios de Deus, de ser pregador do Evangelho. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que fez isso. Foi a graça que tirou ele desse lamaçal de pecado onde Paulo vivia e trouxe ele para um lugar onde ele agora poderia servir a Cristo, onde ele tinha a oportunidade de servir a esse Deus que o havia salvado. E assim Deus também fez nas nossas vidas. Né? Deus nos deu misericórdia. Deus, pela sua misericórdia, nos sustentou e não trouxe sobre nós o juízo que cada um de nós aqui merecíamos, por causa dos nossos pecados, porque nós ofendemos a Deus. E pela sua graça, Ele nos deu salvação. Mais do que isso, pela sua graça, Ele nos deu a oportunidade de servir a sua igreja. Pela sua graça, Ele nos tornou ministros do seu Evangelho. Ele nos fez ser homens e mulheres que pregam o Evangelho, que pregam a fé em Jesus Cristo. Tudo isso, irmão, pela graça de Deus nas nossas vidas. Não vem de nós mesmos, não estava em nós fazer isso, mas a graça de Deus nos transformou. Pela graça, Paulo foi capacitado a crer em Cristo para a salvação. Pela graça, ele foi capacitado a pregar o Evangelho de Cristo. Pela graça, ele foi capacitado a testemunhar do sacrifício de Cristo. E pela mesma graça, nós somos também capacitados a servirmos a Deus, a servirmos a sua igreja, a servirmos uns aos outros. Não vem de nós, mas é a graça de Deus que é abundante nas nossas vidas, a despeito de todo o nosso pecado. Aliás, Romanos 5:20 nos ensina isso, né, que a graça de Deus ela é sempre abundante. E onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus nas nossas vidas. Então Paulo conseguia ver e reconhecer a graça de Deus no seu ministério, enquanto ele servia a igreja de Cristo. E isso era uma forma de encorajar Timóteo, e é uma forma também de nos encorajar ao serviço, ao ministério, a fazermos a vontade de Deus. Ele também conseguia ver a graça de Deus no seu passado, quando Deus o chamou para a salvação, quando Deus o habilitou para ser um servo dele. Isso também nos encoraja. Foi Deus quem nos salvou. E Ele nos salvou com um propósito. E pela graça dele, Ele nos dá também a oportunidade de servirmos uns aos outros, nos dá a oportunidade de servirmos a sua igreja e de fazermos a vontade dele para as nossas vidas. E ele via também a graça de Deus, tornando ele um modelo para aqueles que haveriam de crer em Deus para a vida eterna. Nos versículos 15 e 16, ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação.
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então, Deus salvou a Paulo, a graça de Deus na vida de Paulo o habilitou para o ministério, e a graça de Deus transformou Paulo em modelo para aqueles que haveriam de crer. E aí, quando ele fazia uma retrospectiva da sua vida, ele conseguia ver a graça de Deus agindo em cada etapa da sua vida, em cada uma dessas etapas da sua vida. A graça de Deus o chamando, a graça de Deus o habilitando, a graça de Deus fazendo com que ele crescesse e se tornasse, por causa de tudo isso que ele passou, por causa da sua vida, por causa da sua experiência, de tudo que tinha acontecido na vida dele, Deus tornando Paulo um modelo para todo aquele que haveria de crer. E nós, irmãos, temos sido modelo para aqueles que haverão de crer. Quando nós olhamos a nossa vida, quando nós fazemos uma análise de toda a nossa vida, nós podemos ser modelo para aqueles que haverão de crer. As pessoas podem olhar para nós e podem sentir a graça de Deus nas nossas vidas, de maneira que elas possam ser atraídas a Cristo. Elas podem ver a graça de Deus agindo na nossa vida, de maneira que isso vai trazer elas para junto de Cristo, e elas vão também poder ser participantes dessa mesma graça que nos alcançou. Então, Paulo conseguia ver por que Deus o havia salvado. Por que motivo Deus havia escolhido Paulo para a salvação? Porque Deus o tinha chamado para a salvação. Ele olhava para a sua vida, via os seus pecados, via a sua vida de perseguição, seu passado de crueldade, mas ele conseguia entender o objetivo de Deus, o plano de Deus para a vida dele. Deus salvou Paulo, assim como ele também nos salvou, para que ele pudesse demonstrar a glória da sua graça, tanto na vida de Paulo, como nas nossas vidas. É por isso que Deus nos salva. É para que a sua graça seja glorificada, para que a sua graça seja destacada. É para que as pessoas lá fora possam ver e ver a graça de Deus na sua vida, ver que você foi agraciado por essa salvação. Então, Paulo tinha se tornado um padrão para os que haveriam de crer, porque as pessoas podiam ver a graça de Deus agindo na vida de Paulo. E aí, quando Paulo vai falar dessa salvação, ele vai falar dessa salvação, que essa salvação ela tem dois lados. Tem tanto um lado objetivo, como também um lado subjetivo, ou um lado mais pessoal. O aspecto objetivo, ele vai enfatizar a provisão divina da salvação. Através da pessoa e da obra de Cristo, Deus proveu salvação para o pecador. Enquanto que esse aspecto mais subjetivo e mais pessoal vai enfatizar a apropriação, a graça de Deus para que o pecador possa se apropriar dessa salvação, possa se apropriar dessa provisão de Deus em seu favor. Então, a graça é vista em todo o processo da salvação. Paulo consegue enxergar graça em todo o processo de salvação, transformação, regeneração, habilitação dele para o ministério. Então, é graça de ponta a ponta. É graça do começo, é graça até o fim da vida de Paulo e também das nossas vidas. E, por causa dessa graça, nós devemos ser encorajados a fazer o ministério de Cristo, a pregar o evangelho de Cristo. Então, primeiro, quando ele vê todo esse processo, ele ele identifica o Salvador. A salvação não vem de nós mesmos, nós sabemos disso. Existe um Salvador, existe uma pessoa pela qual nós somos salvos. E Paulo vai dizer que essa pessoa é Cristo Jesus. O próprio Jesus falou disso lá em João 14. Ele diz que só Ele tem o caminho que conduz
a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for por mim. Então não é pelas nossas obras, não é pela nossa bondade, não é pela nossa riqueza, não é porque pelas obras que tenhamos feito, mas é porque Cristo veio ao mundo, Ele morreu e ressuscitou em nosso favor. Então, existe uma pessoa que foi feita a provisão de Deus para nos salvar. Essa pessoa é Cristo. Em segundo lugar, Paulo vai falar da graça de Deus em enviar o seu Filho ao mundo, da graça de Deus de vir ao mundo, né? De se despojar de toda a sua glória, de sair do seu trono, né? De vir voluntariamente a esse mundo para salvar os pecadores. Então ele vai demonstrar a graça de Deus ao vir ao mundo, ao encarnar, ao nascer, né? Ao ter que passar por todas as fases da vida de uma pessoa comum, né? Cristo, ele não era um homem comum, né? Ele não era apenas mais um ser humano nascido de pais humanos, mas ele era Deus encarnado. E ele demonstra a sua graça em nosso favor quando ele decide descer do seu trono de glória e vir ao mundo. Então Paulo diz que ele veio ao mundo. Por causa da sua graça, ele veio ao mundo. Em terceiro lugar, Paulo vai falar do propósito dessa vinda dele ao mundo. O propósito da graça de Deus em vir ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Foi por causa dos pecadores que ele veio ao mundo. Foi para salvar pecadores. Foi para demonstrar a sua graça aos pecadores que ele saiu do céu, que ele desceu à terra, que ele veio aqui morrer. Foi por causa de pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar homens pecadores. Ele não veio para salvar justos, ele não veio para salvar ricos, nem pobres, ele não veio para salvar os bonzinhos, ele não veio para salvar os retos e os sem pecados, até porque não existe esse tipo de homem, né? Mas ele veio para salvar os pecadores. Então Deus demonstra a sua graça em que ele enviou o seu Filho ao mundo quando nós ainda éramos pecadores, para morrer em nosso favor. Então a graça de Deus é vista em todo o processo da salvação, em todo o processo de regeneração, no processo de santificação e até no processo de habilitação, nosso processo de habilitação para servirmos a Deus, para pregarmos o Evangelho de Deus, para levarmos as boas novas de salvação para o homem pecador. E no aspecto mais subjetivo e pessoal, Paulo reconheceu ele mesmo como pecador. Na verdade, ele chama ele mesmo de o principal dos pecadores. Ele reconhecia que também, nesse aspecto, a graça de Deus tinha que estar presente na vida dele, porque ele era o pecador, era o principal dos pecadores. Então ele colocou ele mesmo dentro desse grupo de pecadores que precisavam da graça de Deus, que precisavam ser salvos por Deus. Ele reconheceu a sua necessidade de Deus, reconheceu a necessidade da graça de Deus na sua vida, porque sem ela ele não chegaria a Cristo. Sem ela ele não conseguiria atender os padrões de Deus. Ele precisava, ele como pecador e como o pior dos pecadores, ele precisava da graça de Deus na sua vida. Então, quando um pecador, irmãos, ele reconhece, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele reconhece a sua impureza e o seu pecado. Quanto mais ele enxerga a santidade de Deus, quanto mais ele tem conhecimento de Deus, mais ele vai perceber o quão pecador e miserável ele é. Ele vai fazer como Jó, que lá no final do seu livro, capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e nas cinzas. Então, Jó, ele não conhecia a Deus, mas quando ele começou a conhecer a Deus, quando ele começou a conhecer a glória de Deus, a santidade de Deus, ele olhou para ele mesmo e ele se abominou. Ele viu ele como o pior dos pecadores. E essa deve ser a nossa atitude, deve ser a atitude daqueles que conhecem a Deus.
Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais você se abomina, mais você reconhece o seu pecado, mais você entende a sua necessidade da graça de Deus para chegar até Ele. Será que nós temos considerado o nosso pecado, irmãos? Será que nós temos considerado quem é Deus e quem somos nós? Será que nós temos considerado esse abismo intransponível que existe entre nós e Deus por causa do nosso pecado e que só pode ser transposto pela graça de Deus nas nossas vidas? É só a graça de Deus que nos conduz a Ele, é só a graça de Deus que consegue nos levar até Ele. É só pela graça dEle que nós podemos pregar o Seu Evangelho, exercer o ministério, que nós podemos falar de Cristo para as outras pessoas. É a graça dEle que nos habilita a sermos testemunhas fiéis de Cristo. É a graça dEle que nos ajuda, que nos habilita a testemunharmos de Cristo. É só pela graça dele que Paulo foi transformado de perseguidor a testemunha de Cristo. Então, por causa da forma como Cristo trabalhou na vida de Paulo, né, por tudo que Paulo havia passado, pela maneira como Cristo radicalmente transformou a vida de Paulo pela sua graça, Paulo ele se tornou um esboço, como se ele fosse um protótipo, né, um perfil daqueles que deveriam ser salvos. Então, aqueles que são salvos, eles são aquelas pessoas que reconhecem, que sabem que não, por elas mesmas, elas não alcançarão a salvação. Elas precisam da graça de Deus na sua vida. Foi isso que Deus habilitou Paulo a conhecer. Então, Paulo era a imagem do pior pecador, mas por essa mesma razão, Cristo se agradou de salvar dele. Cristo se agradou de conceder a Paulo misericórdia. E essa misericórdia, através da graça de Deus, até o pior dos pecadores pode se tornar filho de Deus. Talvez você conheça alguém que você olha e diz assim, esse daí Deus não quer ele não, é ruim demais. Não dá para levar esse daí a Cristo, não. Talvez tenha alguém que pense dele mesmo, não, isso pode servir para outras pessoas, mas eu mesmo não tenho jeito para mim, não. Mas a promessa da palavra de Deus é que até o pior dos pecadores pode ser alcançado pela graça de Deus. E Paulo também ele era um modelo, um padrão daqueles que haveriam de crer, porque Deus demonstrou, pelo lidar com Paulo, a sua completa longanimidade. Então, ao lidar com ele, Cristo mostrou a paciência dele, mostrou a longanimidade, mostrou como ele está disposto a investir e a lutar pela vida dos pecadores, através da sua graça. Então, assim como ele alcançou Paulo com essa longanimidade, ele também pode alcançar a todos nós. Ele alcançou aquele que era pecador, aquele que não estava buscando por ele. Ele alcançou a cada um de nós através da sua longanimidade, através da sua graça. Então ele se tornou um padrão para aqueles que haveriam de crer. Então, se qualquer pecador acredita que não pode ser salvo por Cristo, olhe para o exemplo de Paulo, olhe para a vida de Paulo, olhe o que Paulo fala dele mesmo aqui nesse texto e reconheça que através da graça de Deus você pode chegar a Ele, você pode ter um relacionamento com Ele, você pode alcançar a salvação. Não é de você mesmo, não é porque você mesmo tem alguma coisa que agrade a Ele, ou que complete a Deus de alguma maneira, mas é porque na sua graça Ele escolheu nos amar e nos fazer ovelhas do seu aprisco. Então a salvação e o serviço de Paulo eram um padrão para aqueles que haveriam de crer. Tanto um padrão para a salvação, através da graça de Deus, como um padrão para o serviço e a santificação. Porque Deus é aquele que chama e habilita
os crentes para servirem a Ele. E aí, para finalizar, Paulo termina com a expressão de louvor a Deus. Ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Por fim, irmãos, essa graça que Deus nos concede, ela nos constrange, ela nos impulsiona a adorarmos a Deus, a louvarmos a Deus. Paulo olhou toda a sua vida, olhou todos os seus pecados, olhou como a graça de Deus tinha trabalhado na sua vida, em cada etapa da sua vida, e ele, agora, depois de passar por isso tudo, o seu coração não consegue mais conter o louvor e a adoração a Deus, e ele louva a Deus. E é isso que a graça de Deus ela faz também nas nossas vidas. Pela graça de Deus, nós somos capacitados a louvar e adorar o nome do Senhor. Então, o reconhecimento da graça de Deus nas nossas vidas nos leva à adoração e ao louvor ao Senhor. Deus nos dá a graça para que Ele possa receber a glória que a Ele é devida. É por causa da glória dEle que Ele é gracioso em nossas vidas. É porque, através da sua graça, Ele recebe glória, tanto naqueles que não conhecem a Ele e passam a conhecer, como aqueles que já o conhecem e o servem e reconhecem essa graça que os conduz à adoração. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, vamos terminar fazendo uma oração a Deus. Senhor Deus Santo e misericordioso, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas. Obrigado, porque assim como Paulo, Senhor, nós podemos também perceber a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, a tua graça nos salvando, nos transformando, a tua graça nos habilitando para servirmos a ti e a tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que essa graça sempre esteja diante dos nossos olhos, para que nós possamos reconhecer o teu amor e o teu agir nas nossas vidas e possamos dar a ti glória, honra e louvor, Senhor, por causa daquilo que tu tem feito sobre nós. Nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.